Olá, a entrevista de hoje será sobre o assunto uma análise histórica política do Brasil no período pré-ditadura, ditadura, pré-democracia e democracia. E o nosso entrevistado é o professor de História e Geografia, Nonato Saraiva, especialista e trabalhos desenvolvidos no DCE da Universidade Federal da Paraíba, enquanto estudante universitário, dirigente dos DCEs, militante dos partidos PCB, PCdoB e militante do partido PT, como participando do Diretório Nacional. É também funcionário da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cajazeiro. A nossa entrevista será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, um breve histórico do Brasil antes da ditadura e também envolve um contexto internacional e fatores que contribuíram para acontecer a ditadura no Brasil. Então, inicialmente, perguntamos ao professor Nonato como era a situação do Brasil, que regime político existia no Brasil antes da ditadura militar e quais foram as contribuições a nível internacional para acontecer esse movimento, tanto internacionalmente como a sua repercussão aqui no Brasil. Bem, professora Carmen, primeiro meu alô aos espectadores da TV Diário do Sertão e desde já agradecer o convite, a presença de estar novamente nos novos estúdios da TV Diário do Sertão. Meus parabéns aos guerreiros aqui, Zé Neto e meu amigo Pedson Santos. E é por demais interessante o fato que você coloca em evidência agora, visto que nós estamos atravessando uma situação extremamente complicada, no que a gente sente uma certa apatia da população, principalmente da população jovem, que foi a mais atuante nesses períodos que você citou, certo? Mais para frente, pelo menos no nível dos anos 60 e início dos anos 70, a gente sente uma certa apatia, um certo desligamento, distanciamento das intenções de discussão sobre esses fatos. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa no porquê desses acontecimentos, sobre o porquê desses acontecimentos, o que levou esse afastamento das discussões conjunturais. Concernente ao período pré-ditadura, antes da instalação da ditadura a partir do golpe de 64, como você bem colocou, ele teve, não só aqui no Brasil, mas é um evento internacional, é um evento mundial, é um advento, vinha de alguns fatores que se desencadeavam em outros demais. A gente, para entender o que houve em 64, a gente tem que voltar para o período pós-guerra. A gente tem que voltar para a reinstalação do mundo num novo modelo de conquista de novos espaços, novos continentes, a partir de um esfacelamento quando da Segunda Guerra. O mundo vinha de um período pós-guerra, nós estávamos aqui no Brasil saindo do período Getúlio. Getúlio foi o implantador de reformas de base, já Kubitschek foi quem implantou a reforma nos meios de produção, de conhecimento, também de aquisição da população. E saindo desses 2 períodos, o período de conquistas, como, por exemplo, a CLT, no período das construções, das megas construções como Brasília, no período em que o país estava entrando nessa reconstrução, apesar de não ter sido atingido pela guerra, atingido, eu digo, fisicamente, mas pelo menos o Brasil teve a participação e, como todo mundo, sofre com essas coisas. Neste período, aqui no Brasil havia uma tentativa, uma espécie de ressurgimento numa onda socialista. Isso vinha em quase todo mundo. A gente tinha a chamada instalação da cortina de ferro, quando, no fim da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em 2 blocos. Um bloco mantido pelos russos, um bloco controlado pelo comunismo, e um bloco controlado pelos capitalistas americanos. Esses 2 blocos, eles tinham interesse em expandir os seus ideais, as suas conquistas, até para manter o seu chamado status quo, eles tinham que ter espaços de expansão e também de mecanismo para que as suas riquezas
viessem naqueles espaços. Então, tanto aqui na América Latina quanto na Ásia, a gente tinha essa luta pela manutenção e garantia das colônias, dos espaços, tanto pelos russos quanto pelos americanos. Isso desencadeou a chamada Guerra Fria, né? A guerra entre essas duas potências, que foram vencedoras na Segunda Guerra, mas que tinham ideais diferentes e lutavam para a instalação desses ideais. Aqui na América Latina, propriamente dita, enquanto a Rússia lutava lá com o Vietnã, né, na parte da Ásia, nas suas colônias asiáticas, aqui no Brasil, o predomínio americano ele se instalava financiando os governos, na época, com empréstimos vultuosos, para que eles mantivessem sempre o país como colônia. E a gente sempre teve uma luta, e hoje ela se repete, porque ela nunca deixou de existir, por manutenção de privilégios. Para que esses privilégios da casta dominante ou da elite dominante aconteça, tem que ter um grande grupo que trabalhe para ela e que faça isso acontecer, né? Que não tenha direitos, que não tenha força de reação, e eles instalam os modelos políticos, né? Não deixando de ser subserviente, porque todos esses modelos que foram instalados aqui no Brasil, com essa história de pseudo-nacionalistas, né, pela a moral e a família, eles foram intencionalmente colocados pelas potências americanas aqui dentro. Não só aqui, mas no Chile, na Bolívia, no Uruguai, no Equador, na Argentina, certo? A intenção do pré-domínio americano era garantir a sua extensão nas suas chamadas colônias latino-americanas. E você entrando aqui no Brasil, você tinha uma garantia de que o Brasil era uma espécie de controlador da América. O Brasil sempre foi a polícia da América. E ele sempre teve uma facilidade de submeter a tudo como tem hoje ainda. Né? A gente viu que esse golpe atual foi exatamente um atendimento à necessidade das corporações internacionais. Isso não era diferente dessa época. Antes do período ditatorial, a gente teve um advento muito forte e triste, né, para o nosso país, que foi o golpe de 64. Certo? Saindo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, e entrando em Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito com a pretensão, ainda de forma indireta, né, porque até então só tinha sido o Prudente de Moraes que tinha sido eleito diretamente. Depois nós só tivemos o Collor de Mello, né, apesar das diretas ter sido bem antes dele. Mas, a partir daí, ainda em forma parlamentarista, a gente tinha a instalação do governo de Jânio Quadros, com aquela pretensão de fazer as reformas, de aproximar o cidadão, de dar mais poder aquisitivo ao cidadão, de ir contra a questão dos privilégios da classe da oligarquia brasileira, o que não foi muito bem visto pelos olhos dos americanos, né, dos controladores da América. E o Brasil começou a sentir uma pressão econômica a partir do boicote dos créditos internacionais. A comunidade americana ficou naquela apreensão de que o Brasil estava se socializando. Eles já vinham de uma derrota de Cuba, né, porque perderam fragorosamente, né, um intento na Revolução Cubana, que foi o elo da União Soviética na América, porque o mundo tinha um medo de que houvesse uma guerra fria, né, e que houvesse uma guerra fria, não, uma guerra militarizada, e que atingisse todo mundo, né. Então, os países cuidavam, então, instalando bases para se proteger, criar um arcabouço, uma redoma de proteção, e também entrar no território inimigo. Né? A Revolução Cubana ela teve uma influência soviética aqui e praticamente derrubou o Fulgêncio Batista e impôs um socialismo em Cuba, nas barbas dos Estados Unidos. Isso causou um descontentamento grande para os americanos. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham também uma instalação e expansão desse ideal socialista no Brasil. Certo? Porque o governo Jânio, que depois veio Jango, eles tinham também ideais voltados para a valorização do homem na sociedade, que o capitalismo não coloca, não preconiza. Certo? Isso aí deixava os americanos com a orelha em pé em relação a Jânio Quadros e Jango. Tinha um cidadão que tem que se colocar nesse fato, que ele vinha desde Getúlio tentando dar um golpe. O golpe de 64 ele não foi tramado unicamente em 64, ele foi consolidado, mas já havia sido tentado a ser instalado desde a época de Getúlio por um cara chamado Carlos Lacerda. Né? Depois virou governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive dizem que Getúlio suicidou, né? Um dos motivos do suicídio de Getúlio foi as pressões do Carlos Lacerda, que era um emissário, defensor do militarismo extremo, e que tentou de todas as formas dar o golpe, em que a intenção do Carlos Lacerda era ser presidente do Brasil, o que não aconteceu, mesmo ele apoiando os militares nos intentos e conseguido também com o apoio dele o golpe de 64. Há um episódio grotesco, né, que houve uma propaganda muito forte, certo? O governo Jânio e Jango, eles passaram por uma propaganda terrível, além de cortes de recursos, como, por exemplo, hoje aconteceu com Lula.
certo? A pressão americana sobre o desentendimento e a falta de conhecimento da população. E outra época, que é um fato que é interessante e tem que ser citado. A gente vivia no chamado imaginário coletivo. Nós não tínhamos as condições de informação que a gente tem hoje. A gente tinha o rádio, um jornal, e aquele discurso, se você pegar até a filmagem, um áudio dos períodos áureos dos anos 60 e 70, você vai ver a voz daquele locutor do jornal Esso que falava pela família contra os comunistas ateus. Era como se o comunismo ateu tivesse querendo tomar conta do Brasil. E aí eles atingiam diretamente, por nós sermos um país católico, extremamente religioso, o medo incutido na cabeça das pessoas de que o país ia se tornar um país comunista ateu. Quando, na realidade, o comunismo que queriam implantar, o socialismo, faria exatamente o contrário do que os militares fizeram. Os militares mataram, execraram, torturaram, mas os comunistas queriam o quê? Resolver o problema da população, aproximar o povo da dignidade que o povo queria tanto, dos direitos adquiridos. Então, a propaganda massificada sobre um ideal falso fez com que esse governo caísse, né, não resistisse às pressões, os cortes de recursos, né, Jânio caiu, entrou Jango foi pressionado também pelos militares, né, os militares deram um golpe, porque Jango ele não renunciou, ele foi para o Rio Grande do Sul, e os militares simplesmente disseram, declaramos vago o governo brasileiro. E se apossaram do poder, entrou Ranieri Mazzilli, né, como vice, e se instalaram uma junta provisória até a colocação, né, no poder do general Castelo Branco. Então, nessa situação, entrando na configuração agora de um Brasil com um regime de ditadura militar, quais foram, assim, os avanços que aconteceram no período da ditadura militar, desde o setor econômico, do setor cultural, e se houve regressões nesse período também? Faça-se um breve relato dessa situação política, econômica, né, e social nesse período da ditadura militar. O Brasil vinha antes, num período de construção e reconstrução. O Brasil sempre vive se construindo, desconstruindo e reconstruindo. Infelizmente, essa é a nossa política. Na época de Juscelino, o Brasil construiu Brasília, certo? Construíram rodovias, ferrovias e tudo, mas a custo de empréstimos internacionais. Alguns economistas colocam que a dívida externa começou no governo de Juscelino Kubitschek. Os maiores empréstimos para a construção de todas as grandes obras do Brasil foram feitos nesse período. Então, a instalação de modelos econômicos e o desenvolvimento a partir de empréstimos começaram aí, a garantia. E quem empresta sabe que vai ter algo em troca, né? E é sob juros altíssimos, e o juro você tem que pagar um dia, né? E nós estamos pagando até hoje. Aliás, foi pago totalmente, mas parece que vai recomeçar. Com o surgimento, no governo Castelo Branco, e o golpe de 64, e aí a gente entra num período mais pesado da coisa, né? Que é o corte abrupto da liberdade civil, dos direitos civis, né? Do pensamento e ação, e a instalação de um modelo que não era o modelo pedido pela população. Na época de Jango e Jânio, eles queriam um governo diretamente, por plebiscito, que fosse um governo não imposto, porque até então era uma forma parlamentarista de governo de Getúlio até aqui que existia. Certo? E a briga na época de Jango e Jânio era para a instalação de um modelo presidencialista, que é o que que existe até hoje no Brasil. Então, isso não interessava muito aos militares, porque o presidencialismo ele requer muita liberdade da população, e aí o Estado perde o controle sobre a população, no que diz respeito a isso. É tanto que muitos agora querem a volta do parlamentarismo, certo? Exatamente para ter o povo na mão. E com isso aí, com esses os atos institucionais, né? O primeiro ato institucional do cearense Castelo Branco foi praticamente acabar com os partidos políticos, foi primeiro tirar o direito dos prefeitos e governadores serem eleitos. Os prefeitos, governadores e senadores eram ali escolhidos pelo Congresso, pelo presidente. Eles praticamente começaram a depor governadores, a começar pelo governador do Pará, que era secretário de governo, e que foi deposto, né, pelo regime militar, e colocado no lugar, por exemplo, do governador do Pará, Jabas Passarinho, que depois virou ministro militar e que foi muito cruel com o país.
E aí começaram, onde tinha alguns redutos que tinham certa aceitação do modelo Jango e Jânio, eles foram eliminando, substituindo por gente que era adepto ou capacho do seu modelo de governo. Aí vieram os atos institucionais, porque eu não vou citar todos, que eu vou citar geralmente os principais, que são muitos que atingiram diretamente a população, e a perda de mandatos, a cassação de direitos, a cassação de direitos eleitorais, né? Depois, acabou com o pluripartidarismo, a 1, 2, 3, o senhor, o Marechal Castelo Branco, que era o cara que era o maioral lá da cúpula do Exército, ele implantou 4 atos institucionais. Né? Esse primeiro, a cassação de direito, até o fim do pluripartidarismo, a implantação de apenas 2 partidos políticos, Arena e MDB. É tanto que algumas pessoas dizem, no Brasil não houve ditadura porque tinha 2 partidos políticos. Esse fato de dizer que tem 2 partidos políticos funciona como uma máscara para a ditadura, porque geralmente a ditadura pressupõe-se de um partido único. Certo? A chamada de ditaduras, tanto do proletariado como a ditadura capitalista, ou a ditadura de implantação de um partido único. Aqui, eles colocaram, para não ser uma coisa, uma ditadura muito pesada, para mascarar, eles colocaram liberdade de bipartidarismo, né? Um partido diretamente ligado ao governo e um que acolhia também segmentos que eram do Partido Comunista, dos movimentos sindicais, pessoas e também da própria direita moderada, né, dentro do MDB, que depois virou PMDB, que agora está voltando a ser MDB de novo. Mas o pior deles veio depois, já com o Corte Silva, na saída do Castelo Branco, ficou até 67, com o Corte Silva, que sucedeu o Castelo Branco, então ele praticamente instalou o AI-5. O AI-5 foi o pior de todos os atos institucionais, porque ele foi o ato que abriu o espaço do esquema das torturas, desaparecimentos, mortes, ataques diretos às liberdades de expressão, né, fechamento de rádios, fechamento de jornais, né, desaparecimento de pessoas, e tem mais, que prolongou-se até 1978, até o João Batista de Figueiredo, que chegou como um militar democrata, mas que agora mesmo a gente já sabia, mas a própria CIA colocou que ele e Geisel mataram muito mais que Costa e Silva e Castelo Branco juntos. Só no final da ditadura militar nós tínhamos um conto geral de 963 mortes, né, e milhares de desaparecidos. Né? Isso que a gente sabe em relação às guerrilhas, chamadas guerrilhas urbanas. Voltando um pouco para Costa e Silva ainda, depois de os AI-5, né, institucionais, nós tínhamos uma pressão muito forte, muito pesada, e uma espécie de investimento no terror mesmo. Né? Era uma implantação de um terror absoluto. E nós tínhamos como colaboradores pessoas, não era só o Exército, nós tínhamos civis, por isso que era uma ditadura civil-militar. Ela não foi unicamente uma ditadura militar, ela foi uma ditadura civil-militar, porque ela colocou um congresso criado por ela, né, tirou todos os deputados e senadores, e ela mesma elegeu os presidentes, os deputados, os congressistas, pelos próprios militares. Eles tiraram e começaram a perseguir. Você não precisava ser comunista, você só precisava discordar do regime militar, você ser preso e torturado. E aí jogou-se o modelo para o país de que todo comunista era ateu, queria implantar o ateísmo, queria entregar o Brasil à Rússia e implantar o comunismo absoluto, que só o mais perfeito burro, idiota, caía numa dessa. Mas como a gente vive no imaginário coletivo, e a gente tinha um medo, a população latino-americana é católica em demasia, e isso atingiu muito. É a chamada propaganda versus desinformação. É aquele fato que você insiste tanto na mentira que ela passa a ser verdade. Era na época que você tinha, por exemplo, neste período, nos anos 60, no surgimento do AI-5, surgiu, no outro lado, uma reação enorme da sociedade civil organizada, principalmente dos intelectuais e artistas. Certo? Aí nós tivemos nos anos 60, 66, 67, 68, até 74, movimentos fortes no mundo inteiro, porque essas ditaduras não só aconteceram no Brasil, elas aconteceram em várias partes do mundo. Certo? É tanto que nos anos 70 mesmo, a gente teve o quê? Maio de 68 na França, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, o próprio Dubček. Já a Primavera de Praga era, para você ter ideia, como isso era um movimento mundial, que aplaudiu tudo em 68, né? A Primavera de Praga já era o povo se revoltando contra a ditadura do comunista, entendeu? A de um partido único, o pessoal queria mais liberdade. Então, as ditaduras não são saudáveis em nenhum sistema. A social-democracia, segundo Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, na época, era a sociedade do futuro, não a sociedade-democracia do PSDB, que se diz social-democrata, mas de social-democrata não tem nada, neoliberal profundo, certo? Os movimentos se insurgiram nesse período, fortemente vindos
da classe, do segmento artístico, literário, poético, cinematográfico no Brasil, muito forte. E esse movimento incomodou, principalmente o presidente Kennedy, Lyndon Johnson, incomodou Nixon, principalmente o Nixon, que foi muito forte nisso, e que foram os incentivadores das torturas no Brasil. Os militares, eles eram bancados pela CIA para poder torturar e evitar que o sistema socialista entrasse no Brasil. Então, eles tinham todo o investimento americano, certo, das próprias CIA, eles colocavam, eles enchiam os movimentos de esquerda de infiltrados. Em todos os partidos de esquerda e sindicatos, nos anos 60 e 70, tinham infiltrados da CIA. Um dos grandes exemplos de infiltrados, chamado Cabo Anselmo, certo? Que deu até uma entrevista agora no Roda Viva, que foi, ele admite que por ele já morreram mais de 100, 200 e poucas pessoas. Inclusive, ele entregou aqui no Pernambuco, e foi uma chacina grande dos militares aqui do Pernambuco, um grupo de companheiros com os quais eles atuavam, né? E ele entregou a mulher grávida, o Cabo Anselmo. Ela foi morta, né, pela ditadura militar. E aí a gente entra as denúncias, a Comissão da Verdade que veio depois, dos relatos das formas como se os militares prendiam, torturavam e praticamente exigiam que as pessoas se submetessem ao poder. Eu vejo muita gente criticando as guerrilhas. Nesse período dos anos 60 e 70, apareceram as guerrilhas no Brasil, a guerrilha do Araguaia, né, o Marighella, o Herzog, né, Luiz Carlos Prestes, eu fiz parte do Partido Comunista do Brasil, eu fui militante, né, diretor de assuntos estudantis, eu fui militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e hoje eu milito como filiado do Diretório Nacional do PT. Eu não sou membro do diretório, eu sou filiado ao Diretório Nacional do PT. Mas aí eu tenho também sérias críticas até ao próprio partido. Eu tenho isso como um atendimento a um direito de justiça, que isso tem que ser feito com o país. Essas coisas que foram acontecendo, por mais que você diga, as guerrilhas, elas roubaram, elas assaltaram bancos e elas sequestraram. Os guerrilheiros sequestravam sim, sequestravam cônsuls, sequestravam primeiros ministros, sequestravam embaixadores, sabe para quê? Para trocar por 70, 80, 100, 200 presos que estavam sendo torturados. Então, o próprio, que hoje se bandeou para o outro lado, Gabeira, aqui só vê o filme que é isso, companheiro. Você entende um pouco da coisa, do que foi. Você tinha 70 inimigos presos sendo torturados a cada dia. Como é que eu vou fazer isso? Tem um cara aqui que é um elo, né, do sistema financeiro americano que está financiando isso. Você sequestrava o embaixador dos Estados Unidos. Ou você, em troca, a gente mata se você não soltar. Ninguém é a favor da morte, mas você está numa situação de extremo desespero. Não há como você dar um cacho de rosa, um buquê de flor, a quem está matando sua família, torturando sua mulher. Então, eles prenderam muitos, até o cônsul do Japão também foi sequestrado, da Alemanha, embaixador da Alemanha, e por causa desse sequestro, mais de 700 pessoas foram liberadas. Talvez, se não houvesse o sequestro das guerrilhas urbanas, essas pessoas tivessem desaparecidas, como muitos foram até hoje. E há relatos incríveis e tristes, não só aqui, mas das piores da ditadura, como a da Argentina e do Chile, que foram consideradas ainda mais impactantes que as brasileiras, porque lá eram crimes muito hediondos, né? O Brasil, eu acho, é uma das mais importantes, entre aspas, mais triste, pelo fato de ser o Brasil colocado para o mundo como a polícia da América. O Brasil era o elo de entrada do imperialismo e o terrorismo americano em toda a América Latina. Você vê que hoje o Brasil, na época, coordenava o Mercosul. Quem controla o país, controla o resto da América Latina. Os Estados Unidos, na época, preocupado com Cuba, o que é Cuba, o que é o Brasil? Cuba era uma ilha praticamente inexpressiva, o Brasil era maior economicamente. Então, eles deixaram Cuba um pouco de lado, depois da derrota de Nixon, e vieram de pau mesmo para o Brasil, investindo fortemente na questão da repressão pesada, que durou até 78. Um dos exemplos, primeiro, nas formas de a gente colocar como um fato que denuncia as torturas ditatoriais, os movimentos que surgiram, como a da contracultura, a MPB brasileira, ela apareceu mesmo em 66. O Chico Buarque, do Lobo, os movimentos de Augusto Boal, de teatro, que foram firmes nos anos 60 e 70, né, contra a repressão a partir dos atos institucionais. A gente tinha, enquanto prendia os estudantes, a gente tinha a reação através dos artistas intelectuais. E com isso, os militares também invadiam teatros, né, prendiam artistas, colocaram Caetano, Gil, Chico para o exílio, né, muitos intelectuais eram exilados, mas tinha um outro fato interessante, que era a prisão dos líderes políticos.
políticos de esquerda, e a forma como se fazia, tortura de crianças, levavam os filhos para assistirem os pais serem torturados, né, os filhos menores, torturavam muitas mães grávidas, certo? Os filhos que nasceram das mães grávidas, nasceram com sequelas, claro, e tinha um dos piores fatos da tortura nesse período. Aí você não tem como defender ditadura militar e dizer que a esquerda matou, e dizer que a esquerda é cruel, que a esquerda é comunista, que é ateu, quando você defende algo desse tipo. Olha, se você acha que vive numa democracia, para você eleger um presidente, um deputado, um senador, você se submeta a uma coisa chamada plebiscito popular. Se você tira isso do processo eletivo, você não está mais numa democracia, você está impondo um modelo, aí já é ditadura. Não há democracia sem liberdade de voto e de escolha. Então, não há como você querer dizer que nós vivemos na democracia quando você impõe um modelo. Tirar alguém do poder sem crime. O que havia nos anos 60 era, pode se prender, eles praticamente criaram uma nova Constituição. E hoje está acontecendo uns fatos aí, que eu estava observando e fazendo comparação, atos muito interessantes com os tópicos do último, do AI-5. Nós fizemos até o AI-14. Não foi só até o 5, nós vimos mais de 10 atos institucionais. Inclusive, aposentando professores compulsoriamente. A UNB, foram 49 professores aposentados compulsoriamente, porque eu tenho um foco muito forte na UNB, em represália, 146 professores abandonaram a UNB. Então, houve uma revolta violenta desse tipo. Então, a prática militar dessa época era muito nociva. Não se estendia unicamente a isso. As reações surgiram através dos movimentos políticos e culturais, e um dos pontos também interessante foi o banimento, né, a colocação na clandestinidade da UNE, União Nacional do Estudante. A UNE já vinha desde 1937, 38, o primeiro congresso da UNE foi em 38, algumas dissidências colocam que a UNE surgiu em 38, mas a origem, a criação dela foi em 37. Apesar de muito disseram, a UNE sempre existiu a partir do momento que o estudante se rebelou contra o sistema, já é UNE, União Nacional dos Estudantes. Eu fui 10 congressos da UNE, já no final de 70, já nos anos 80, né, e 90, fui muitos congressos da UNE nesse país todo, graças a Deus, vi como funciona, mas eu sinto hoje um esfacelamento um pouco e uma pouca participação. Então, as torturas, vamos voltando um pouco à questão das torturas, que se prolongaram nesse período, é um lado negro da coisa, né? O cerceamento do poder, da liberdade de expressão, de cultura de um país, você está praticamente negando a sua identidade própria, impondo um modelo que não é seu, e obrigando que as pessoas aceitem aquilo, quando as pessoas não concordam, e digam, não, eu quero ter o direito de escolher um membro, um líder, que eu possa ter uma pessoa como referência, e eu quero que essa pessoa implante na sociedade um modelo de governo que me dê dignidade, para eu criar minha família, para eu ter assistência médica, para eu ter escola, para eu ter saúde, e não unicamente dizer, vamos regulamentar. Delfim Neto, que foi o ministro militar da época se não me engano, Emílio Garrastazu Médici, ele dizia, a economia é como um bolo, você tem que esperar ele crescer para depois ser repartido. Só que esse bolo cresceu, mas não foi repartido. Carlos Lacerda, voltando um pouco, ele investiu nos golpes de maneira tal, que achava que ia ser presidente, não foi, depois ele se revoltou contra os militares, certo? Porque não atendeu. Ele nem foi atendido pela esquerda nem pela direita. E ele depois ficou contra os militares e revoltadíssimo. Carlos Lacerda teve um tempo, ouvintes e espectadores, que ele, quando era governador do Rio, ele colocava alto-falantes ameaçando os militares que não concordavam com o golpe, ameaçando até de matá-los. Está entendendo? Porque houve uma revolta dos tenentes na época que, o Jango, voltando um pouquinho só para pegar o embalo para cá, perceber que a ditadura não é só unicamente militar, essa revolta, alguns militares não concordavam com o golpe e o próprio exército baniu esses militares e ameaçou, né, como se fosse uma deserção, certo? Isso causou revolta muito grande, inclusive apreensão na comunidade americana. Agora, já no período de lucros da ditadura, nós tivemos muitas grandes construções. Transamazônica, que o pessoal fala muito da Transnordestina e da transposição do São Francisco, a Transamazônica até hoje foi feita 30%. Uma grande obra vultuosa do regime militar, que só foi executada a 30%. Na parte aqui da Paraíba, que sai de Cabedelo, que não chega no Pará, certo? E obra como Ponte Rio-Niterói, que enriqueceu vultuosamente a família Marinho. Depois da Ponte Rio-Niterói, eles abriram o Sistema Globo de Comunicação, e foram cooperadores natos, cooperadores mesmo, oficiais da ditadura militar. Nós tínhamos uma pressão e uma vigilância contínua dos meios de comunicação.
A gente tinha um cerceamento do direito, fechamento de jornais, certo? E a criação de algo assim, nocivo, que foi o SNI, Sistema Nacional de Informação. É uma espécie de CIA americana. Isso tinha em toda a censura à imprensa que vinha dos anos 60, ela se estendeu bem fortemente aos anos 70. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, Zé Neto, se for nos anos 70, tinha um auditor ali, em todas as emissoras de rádio, TV e jornal do país. Isso nos anos 70 era desta forma, 60 depois de Costa e Silva, até Figueiredo, até Geisel. O SNI funcionou e funcionou muito com esse tipo de repressão, colocando editores, fiscalizando uma gráfica na cidade, quando tinha um evento, um movimento político, uma emissora de rádio, tudo que você... A música que fosse colocada, você tinha que fazer metáforas nas músicas, para poder passar uma mensagem, né, você tinha que levar qualquer música para o auditor ver se aquilo ali... tira essa frase não pode. O que quer dizer isso? O que você quer dizer com isso? Isso é contra o sistema? Tira, essa música não toca. Só tocava, e o chamado ufanismo exagerado, né, de que você ser o patriotismo exacerbado. Tudo pelo país, nada pelo indivíduo. O Brasil ame ou deixe. Durante esse período, o Brasil começou com as mega obras, mas todas essas mega obras à custa de investimentos internacionais. Se a gente tinha uma indústria quebrada, se a gente não tinha emprego, se a gente não tinha investimento na base da sociedade, onde a gente iria conseguir verbas para as megas construções? Através dos empréstimos internacionais. Os militares executaram muitas obras, deixaram a dívida internacional que foi paga nos anos de 2000 a 2012. Professor Nonato, agora, ainda nesse finalzinho de contexto, qual foi o fato marcante para o final assim, da ditadura e quais foram os movimentos de repercussão para o início de um movimento para um país de regime democrático? Primeiro, ainda vamos voltar um pouco nas torturas, né? Existem estudos, e aí a Comissão da Verdade, que apareceu, Tortura Nunca Mais, Anistia Internacional, que são relatos através de sobreviventes, né, com exames. Não é a pessoa que diz, eu fui torturado. Professora Carminha, eu vi hoje ontem um debate, eu estava em Juazeiro, eu estava num consultório, estava passando algo, coincidentemente, sobre essa questão. E o debate era violência sexual na ditadura. Certo? E, incrivelmente, eu estava no cartório do meu amigo Cícero Machado, incrivelmente, uma mulher disse que levou choque nos seios, do bico dos seios, mas não tinha aquilo como uma tortura sexual, um crime sexual. Né? E a pessoa dos direitos humanos e da anistia disse, não, você ser obrigado a ficar nua no espaço já é uma violência sexual, já é uma violência contra o seu corpo, você não é obrigado a se expor. E elas eram, eu não só levei choque no bico dos seios, então para mim não foi violência sexual. Então tinha até isso, essa falta de conhecimento do que seria a violência sexual, que é a pior das violências. Eu vi tristemente um cidadão chamado Jair Bolsonaro, né, ainda na questão do impeachment, ovacionar o pior de todos os torturadores, que foi o coronel Brilhante Ustra, que está lá do inferno para baixo, certo? Era o torturador em si já é um cara sádico, doente e fraco, porque ele tortura uma pessoa sem condição de defesa. Né? Aí já é doentio. E você torturar mulheres, aí é o cúmulo, sabe, do exacerbamento da questão mental, saudável da pessoa. E um dos fatos mais horríveis que tinham, e muitas foram torturadas desta forma, muitas morreram por isso, era colocar os ratos nas vaginas das mulheres torturadas. E o rato ia comendo a mulher por dentro. Muitas morriam. Imagina o que uma pessoa dessa passava. Além de humilhações, eu tenho um relato eu sempre esqueço o nome dessa senhora, mas eu tenho lá, eu posso mandar para quem quiser, só mandar os e-mails. O filho dessa senhora hoje são advogados, né? Militam na Comissão da Verdade, porque eles assistiram com 6, 8 anos, eles carregam esse trauma até hoje. A mãe, nua num pau de arara, já tinha sido estuprada várias vezes por generais, ela disse isso depois, estuprada por 4 generais, nua, já tinha enfiado tudo nela, e ela já estava, e o marido ao lado. Aí eles depois, como se aquilo não bastasse, trouxeram os 2 filhos, de 8 e 9 anos, e mostraram, olha o estado da sua mãe, para que se você não obedecer, você vai terminar assim. Ela descobriu só uma coisa que o filho disse, mãe, por que é que a senhora está azul? Certo? Isso ficou na cabeça dela até hoje. Ela fala e ela muda a fisionomia quando ela diz isso. Hoje os filhos são advogados e militam na luta a extensão
pesquisas e denúncias sobre os desaparecimentos da ditadura militar. Um outro fato grave também no tempo da ditadura, e isso talvez nem conste nos registros, porque a gente tem muito acesso aos relatos de torturas urbanas, de guerrilhas urbanas, mas teve também as guerrilhas dos campos. Muitos foram mortos nos campos por jagunços, certo? Financiados pelos fazendeiros, apoiados pela ditadura. E essa grande demanda de mortos nos campos não está ainda nos registros, porque está sendo pesquisado. Não teve muito... existiam, por exemplo, torturas aqui no Ceará, no Pernambuco, no estado do Pará, muitas no estado do Pará, certo? Que o Geisel foi pessoalmente averiguar. Era tanta denúncia de tortura, 70, 80, 90 por mês, que Geisel, que ainda não era presidente, foi averiguado. E o que ele chegou lá, ele disse, não, eu não vi essa tortura que disseram. E voltou, quer dizer, praticamente ele passou a mão naquilo ali e deixou que aquilo continuasse. E com isso, muitos camponeses foram mortos. Certo? A própria guerrilha do Araguaia, que se instalou na região do Pará, da Amazônia, todos foram mortos. Né? Se você se insurgisse contra o governo ia lá, matava mesmo, não quer saber não. Era tiroteio, metralhavam jornais, metralhavam a OAB, era atentado contra a OAB, então essa coisa terrível que vem acontecendo. Esse fato, por que é que eu estou colocando isso? Esses fatos aterrorizaram até os americanos, que financiavam o governo, que mantinham as empresas e os lucros aqui no Brasil. Eles queriam que esses militares financiavam os militares, para eles governavam o país, desde a saída de Jango. Quem governava o país era o próprio governo americano, tendo como elo de ligação isso aí, os governos militares, que eram lacaios disso aí tudo. Então, até eles ficaram estarrecidos com os fatos que aconteceram. E começaram a cortar os investimentos para o Brasil começou a se endividar, as inflações começaram a aparecer no regime militar, as obras não foram finalizadas, isso começou a acontecer em todas as ditaduras do mundo, as mortes começaram a aparecer de forma tal que consternou toda uma demanda social que pediu que aquilo parasse. Os governos que outrora inicialmente financiaram essa ditadura começaram a se sentir culpados, tanto que a CIA hoje está entregando. A gente não imaginava, Figueiredo, que entrou como o general mais democrático de todos, foi um dos que mais matou, né, que preferiu o cheiro do cavalo a do homem, isso para a frase dele mesmo, certo? Então, esse tipo de crime, atrelado também à incompetência de gerenciar as próprias obras, fez com que os investimentos caíssem, o Brasil entrasse quase numa bancarrota, se endividasse muito, e a população, que já vinha daquelas reações e assistindo às torturas, pediram o próprio fim da ditadura. Geisel matou muita gente, mas Figueiredo, sentindo isso, que havia uma transição, já começou com um processo de atendimento das demandas populares para o exército não sair tão sujo. Só que ele não queria que alguém fosse eleito ainda diretamente pelo povo. E aí ele entrou com uma tentativa, ainda uma jogada, de colocar um presidente civil, mas que fosse eleito pelo Congresso indiretamente, não pelo povo. Certo? E durante esse período a gente já entra no processo de fim, os exilados começaram a voltar, a anistia ampla, geral e restrita, certo? Que foi um pedido das comissões e dos movimentos estudantis. A UNE foi relegada ao banimento e à clandestinidade ainda nos anos 60, mas ela ficou atuando na clandestinidade, os estudantes. E o que eu acho estranho e diferente de hoje é que o grande responsável pelas mudanças e pelo fim da ditadura foi a participação popular, a participação estudantil, a participação do povo consciente, da classe artística, intelectual e jornalística. Hoje a gente não tem isso. Hoje está muito complicado. Nessa outra etapa, nós vamos entrar nessa parte de hoje. Né? Mas, para finalizar, a ditadura caiu por suas contradições internas, como cai todo o império. Roma caiu desse jeito, o próprio capitalismo cai por contradições internas, e a nossa ditadura também caiu por contradições internas. O próprio modelo maquiavélico de matar pessoas para transformar aquilo em medo e fazer com que o outro deixe fazer, não surtiu muito efeito nas terras brasílias aqui, diga-se de passagem. E com isso, eles começaram a trazer pessoas para dizer que eram bonzinhos, tragam os torturados exilados de volta, para a gente abrir um processo democrático no Brasil. Mesmo assim, eles não deixaram, ainda que a ansiedade do povo, que eram as eleições diretas, acontecerem. No bloco 3 vai ser discutida a questão das preparações para o movimento Diretas Já. Faço um breve comentário sobre esse assunto e, em seguida, já faço algumas avaliações com relação ao movimento do país democrático, a realidade, os avanços que aconteceu de progresso quando o Brasil passou a ter um regime democrático com eleições diretas para presidente da República.
Bem, já entrando nesse período pós-ditadura, mas ainda com influências ditatoriais, nós tivemos a tristeza, né, que foi a não aprovação da emenda Dante de Oliveira, que era um pedido do clamor da população para que as eleições fossem diretas, a emenda das diretas, né, não passou no Congresso. Mas houve um fato ainda, que foi a eleição de Tancredo, indiretamente, apesar de ser oposição à ditadura, mas ainda com apoio de membros da elite, Tancredo foi eleito presidente, né, indiretamente. Mas Tancredo era também bem visto pela grande maioria da população brasileira, que sabia que não ia ter um contraste, um corte abrupto. Ela tinha que ir lentamente. Só bem após isso, né, Tancredo mal se elege e morre. Né, e até a morte de Tancredo hoje é considerada estranha, porque já começaram a ver que Tancredo ia voltar a tentar implantar aquelas medidas de austeridade, aquelas medidas de implantação do que o povo queria, né, medida de uma social-democracia que nunca agradou a militar algum, certo? E no lugar dele assumiu Sarney, né? Sarney ficou, acho que até 84, eu não decoro data. Depois do Sarney, a gente teve Collor, né? Collor foi o primeiro presidente eleito, aí já a direta já estava vigorando no país. E, para desalento nosso, o primeiro presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, né? Mas com grande, apesar de ser eleição direta, com um grande apoio massificado da mídia, principalmente da Globo, contra o seu opositor, que era o Partido dos Trabalhadores. Quem lembra, até na época de Fernando Henrique, quando botavam sequestrar Abílio Diniz. Então, ali já começava a propaganda pesada em cima do cara que fazia. O cara olhava assim e disse, não, esse cara foi eleito diretamente, mas eu vou escolher um lado. Meu lado é aquele ali que está mais puxado ainda pelo sistema que me garante esse privilégio do que garantir privilégio da população. Então, Collor foi um louco, um desvairado que não durou muito pouco tempo, né? Implantou confiscos de poupança que desagradou a população, uma piração generalizada, a mulher dele com aquele dente para fora, ridícula, lá, sei lá, aquela política estranha, né? A classe artística brasileira pirou, porque ele cortou logo investimento na classe artística, deu prioridade a atores da Globo. Cláudia Raia começou a fazer peças homéricas com verbas do governo público, e os outros artistas de teatro foram praticamente colocados na sarjeta, né? Então, aí começou uma revolta popular. Um outro fato que eu esqueci, que é importantíssimo da ditadura militar, é a passeata dos 100 mil, né, que também contribuiu para o fim da ditadura. A morte do estudante Edson Luiz, que fez um rebu danado. A morte desse rapaz foi um dos fatos principais. Se eu falar da ditadura e não falar da morte de Edson Luiz, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Certo? Os estudantes foram para a rua pedir direta já no calabouço, que era onde o pessoal fazia as refeições, onde tinha um evento, a polícia ia e acabava. Certo? No tiro, na porrada, nos cavalos, no cacetete, na bomba de gás, e começaram a ver as mobilizações pelo fim da ditadura, a volta dos exilados, A polícia simplesmente entrou no restaurante lá do calabouço e tacou bala. E matou um garoto de 17 anos, do Pará, que nem universitário era. O Edson Luiz, ele era um estudante secundarista, que ajudava lavando louça, arrumando o restaurante, para sustentar os seus estudos no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E ele foi morto com um tiro no peito, né, por um militar. Entraram atirando, esse garoto morreu. Nem estudante universitário era, nem era da UNE, não era nada. Então, isso aí causou uma revolta mundial, as pessoas pegaram o corpo do garoto, e no sepultamento, na missa do Edson Luiz, houve invasão, não deixaram nem a missa. Aí a gente teve que a morte, um outro fato, que tinha a morte de Vladimir Herzog. Eu não posso deixar de falar da morte de Vladimir Herzog, que foi um cara que morava muito perto do DOI-CODE. O surgimento das casas de tortura, DOI-CODE, DOPS, né, as casas da morte que tinham mesmo, em todo o país tinha, em Recife, Fortaleza, Salvador, Rio. Herzog, que era de uma família tradicional, jornalista de São Paulo, e de muita credibilidade, disseram que ele estava sendo procurado pelos militares. Ele disse, não, eu não fiz nada. Eu vou ali na delegacia, que eu conheço todo mundo, eu vou saber o que é. E ele simplesmente, a família, não vá. Eu disse, não, eu vou, eu não tenho nada contra, eu não fiz nada errado. E ele desceu, andou assim uns 500 metros, foi na delegacia, se apresentou, e simplesmente levaram ele lá para dentro. Isso é na Comissão da Verdade, tem relato de pessoas que ouviram e assistiram à morte de Herzog, né? E simplesmente levaram ele para uma sala e começaram a torturar o cara. E os presos ouviam os gritos. Depois ele passava muito moribundo, muito triste, para um canto, para um outro interrogatório, e levavam de novo, mais gritos, e na terceira vez ele calou. Depois ele apareceu lá, um pseudo-enforcamento, né? A revista Veja já colocou que ele suicidou. Se tinha um cara que não se suicidaria, era Herzog. Então, houveram muitas mortes parecidas com as de Herzog. Muitos autoatentados.
E o outro fato que eu também não posso correr o lápis de deixar de dizer foi o atentado do Rio Centro, a passeata do Semildo, e a morte do garoto, o Exoga, e o atentado do Rio Centro. Quando aí sim as pessoas começaram a ver que a maioria daqueles atentados que tinham de tiroteio eram os próprios militares que estavam cometendo para jogar o povo contra os movimentos de reação. Quando os generais foram com um puma soltar uma bomba e a bomba explodiu no colo dos militares, e aí foi o ponto final para que não, ele não aguenta isso. Pronto. Passando por esse processo democrático, com essa eleição direta, Fernando Henrique, depois de Collor, o Fernando Henrique começou a votar uma política neoliberal, de pedido de empréstimos, de afundamento no processo de endividamento interno, né, de venda de estatais, de venda de empresas públicas, de entrega do nosso patrimônio, certo? E de um endividamento terrível, que a gente não conseguia pagar de forma alguma, né? A inflação desenfreada, pior do que na época de Jango, bem mais terrível, né? Nesse caso, o povo já começou a se revoltar de novo, já pediu a saída desse tipo de modelo. Daí, a gente já entra na parte do governo de 2000, da eleição do Lula, que perdeu 2 eleições do Fernando Henrique, e entrou o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aí eu vou chegar num ponto que eu estou sempre observando, ele colocou, porque os que assumiram o poder através de pressão e imposição não tiveram competência para gerenciar e governar o país. Eles tiveram inteligência para tramar, para matar, para derrubar, mas não tiveram inteligência para governar, para tirar o país da crise, não ser pedido emprestado. E o governo de 2002 para 2012, eles praticamente pagaram a dívida, eles começaram a investigar desvios de dinheiro, abriram autonomia para a Polícia Federal investigar, criaram programas de capacitação nos quais a população passou a ter mais dignidade, a ter acesso à educação, saúde, escola, universidades, carro, bicicleta, laptop, computador, a pequena distância de uma bicicleta. Universidades construíram milhares, escolas técnicas milhares no país, pagou a dívida externa, certo? Desenvolveu o Nordeste, trouxe água para o Nordeste, 95% de uma transposição pronta, e aí começou o Transnordestino e Norte e Sul. E aí a gente vê o começo dos boicotes. A indústria dos transportes de cargas não querem isso, porque você afeta diretamente os privilegiados. Então, com isso aí, houve o impeachment, houve o golpe, uma derrubada. Eu notei o seguinte, eles deixaram as pessoas desenvolver o país, aprontar a nação, criaram o pré-sal, descobriram a tecnologia. Quando estava tudo pronto, eles deram um outro golpe, pior do que esse, porque esse golpe agora é jurídico. É com apoio da Corte Suprema do país que o militar, dessa vez, está calado, ele está observando. Nós estamos passando agora por uma ditadura jurídica, onde tópicos iguais a do AI-5, que o juiz Sérgio Moro está fazendo agora, por exemplo, está prendendo os caras sem causa prévia de prisão, está acabando com liberdade de habeas corpus, está entendendo? Está prendendo sem motivo algum, simplesmente para tirar você do paro, como estão fazendo com o Lula da Silva. Certo? Então, esse tipo de ditadura é uma das piores que existe, que você acreditava na justiça, você acreditava na lei. Já que no regime militar, eles submeteram a parte jurídica, eles também anularam as entidades jurídicas, STF e STJ não existiram, era tudo pelo militar. Agora não, essas entidades estão fazendo a ditadura no Brasil, estão impondo um modelo, certo? Estão acabando com a Constituição, isso aí não deixa de ser um ato institucional. O que estão fazendo agora para prender em segunda instância, sem estar na Constituição, criando uma nova Constituição para ter direito de prender um desafeto político, isso é um ato institucional, isso é um cerceamento de liberdade. E isso não deixa de ser um ato ditatorial, é uma das piores da ditadura, que é a ditadura jurídica, a chamada ditadura de toga, certo? Apesar de ter muita gente boa na justiça, e eu acho que comunga o nosso pensamento e discorda disso. A gente deixa um pouquinho desses minutos finais para o professor fazer suas considerações finais e, desde já, agradecemos a sua participação em contribuir com essa boa aula de história aqui para a nossa TV. Eu agradeço o convite, agradeço esse garoto aqui, que eu admiro bastante, Zé Neto, longe esse menino, eu sempre digo a ele, quando for longe, não esqueça de dar uma olhada para trás, não. Veja, isso é um canal que a gente... respira fundo quando a gente tem um espaço desse e, quiçá, a gente tenha mais tempo, né, para usar esses espaços, que isso não seja cesseado, né, que a gente continue aproveitando esses espaços para colocar o que a gente viu para as pessoas que ainda não viram,
né, ou que não sabem, ou que são manipulados por meios de comunicação, que ao invés de fazer isso, estão causando desserviço, usando concessões públicas para passar mentira para a população.